Boa noite a todos, mais uma vez pontualmente às 20 horas, começaremos a live sobre fibromialgia. Fibromialgia que é talvez uma das doenças mais frequentes, mais prevalentes em ambiente pericial, seja trabalhista, seja previdenciário. Como de costume, nós conversaremos aqui sobre outros assuntos nos 5 primeiros minutos, que é o tempo daquelas pessoas que estavam esperando para assistir a live na íntegra, que elas cheguem para conversar conosco, para conversar sobre o assunto principal, que é fibromialgia. Mais uma vez, comunico aqui, boa noite a todos que começaram a chegar, e eu pergunto aqui como está o nosso áudio, a nossa imagem, se vocês conseguem entender, se está conseguindo acompanhar, se há algum tipo de lag, alguma coisa assim. Boa noite aí, quem está chegando. E eu gostaria de saber como está o nosso áudio e a nossa imagem. Caso vocês não estejam ouvindo direitinho, eu posso tentar mudar algo aqui para melhorar. Alguém aqui me dá um feedback sobre a imagem e sobre o áudio. Boa noite a todos que estão chegando, alguns alunos, outros que não são ainda, mas acredito que serão em breve. E lembrando que hoje o assunto é fibromialgia. Eu tenho um carinho especial sobre a fibromialgia, principalmente quando converso com neurocirurgiões e ortopedistas. E eu vou falar por quê, e vocês já imaginam por quê. Mas vamos lá, temos uma aula sobre dor crônica, temos uma aula sobre fibromialgia, temos aula sobre transtorno de sintoma somático, tudo isso bem relacionado, e isso é extremamente necessário que você saiba se você se propuser a fazer perícias. Ah, Diego, não, olha, eu sou um neurocirurgião, especialista em coluna, tenho mais de 30 anos de experiência e eu sei como ninguém diagnosticar um transtorno medular, um transtorno de raiz nervosa. Que bom, eu acredito que você realmente saiba. Mas se você ignora a existência de transtornos de sintoma somático em ambiente pericial, você não sabe fazer perícia. Infelizmente, essa é a realidade. Como você está bem, amigo? Eu acho que isso foi uma afirmação. Que bom que você gostou, que eu estou bem. Eu estou bem. Dr. José Brasileiro, quem não o conhece, ele é o responsável pela análise de saúde mental na perícia aqui. Ah, como assim, Diego? Quando nós imaginamos o TPMED, a proposta é que o Filipe Luiz, que é um juiz federal, ele faz a fundamentação jurídica e ele também é responsável pela resposta das perguntas nos grupos de discussões sobre a fundamentação jurídica, o brasileiro sobre a perícia de saúde mental e o restante é comigo. Basicamente é isso, e é assim que é dividido, e até agora tudo deu certo nas 9 turmas que temos, todas as dúvidas foram respondidas e assim de uma maneira bem breve. Brasileiro, deixa eu te falar alguma coisa aqui sobre deixa eu só responder Carla Cruz aqui. Quando você vai retomar o projeto Val Ferraz? Olha, não é o tema da live, mas enquanto não começamos os 5 minutos que eu gosto de dar de tolerância para que as pessoas entrem para começar o tema propriamente dito, mas para quem não conhece, o projeto Val Ferraz é o Instituto Val Ferraz. É que eu perdi meu pai há 2 anos, e aí ele tinha uma responsabilidade social sobre as pessoas carentes da região que ele gostava, que ele convivia ali no interior do Nordeste, e para que a lembrança do nome dele, da imagem dele ficasse assim presente, eu faço algumas atividades filantrópicas ali, assistenciais, para que as pessoas lembrem do nome dele. Basicamente é isso, e eu fiz a última ação foi agora, dia 17 de julho, nós fizemos a doação de mais de 100 cestas básicas num povoado lá, que é o Nazaré do Pico. Então, sempre há, mas eu não tenho previsão de quando farei o outro, não. Vamos lá. Fibromialgia está muito associada à queixa psiquiátrica. Olha, eu ia falar sobre isso, brasileiro. É basicamente, do mesmo jeito que a perícia é a interseção entre o direito e a medicina, a fibromialgia, as doenças com os transtornos de sintoma somático, eles são a interseção entre psiquiatria e ortopedia, psiquiatria e reumatologia, psiquiatria e neurocirurgia e neurologia. Basicamente é aquilo ali, porque
a parte da sintomatologia, basicamente, ela é de origem central e também com caráter psiquiátrico. E aí temos que conversar sobre isso, sobre a origem, tudo. Pronto, foram 5 minutos de tolerância. Então, antes de começar, eu gostaria aqui de contextualizar como acontece a fibromialgia no mundo e no mundo pericial. Basicamente, o último artigo de revisão que li, ele falava que 2% da população mundial apresenta em determinado momento da vida, em determinado grau, fibromialgia. 2% da população mundial, não só daqueles que procuram consulta, que procuram algum tipo de benefício, algum tipo de perícia, mas 2% da população mundial tem fibromialgia. E isso daí, como é uma doença extremamente prevalente, não seria assim uma surpresa que você esperasse que ela fosse mais prevalente ainda no ambiente pericial. Quando envolve dor, que é o principal modo de manifestação clínica da fibromialgia, de qualquer tipo de transtorno de sintoma somático, dor é a principal maneira de manifestação dela, e aí é extremamente frequente. Ah, Diego, mas eu faço perícia de oftalmo, fibromialgia é presente? Não, né? Aí não tem tanta associação. Mas quando você vê algo relacionado a perda de força, fadiga e dor, meu amigo, eu nunca fiz essa estatística, até porque quando é um examinador, dependente o grau de relevância de uma pesquisa assim não seria tão relevante. Mas eu não estou aqui assim, sendo leviano, se eu falasse que mais da metade das pessoas que se queixam de dor nas perícias que faço, seja trabalhista ou previdenciária, tem algum tipo de transtorno de sintoma somático. E isso é extremamente grave, é uma coisa assim que você não pode ignorar. Então, vamos supor que a maioria das pessoas que procuram a justiça motivado por dor, diminuição de força e fadiga, é motivado por algum tipo de transtorno de sintoma somático. Ou seja, você sempre tem que pensar nele. Então, antes de começar a falar sobre a perícia em si, a manifestação pericial sobre a fibromialgia, eu vou fazer uma breve revisão do que se trata. A fibromialgia, como eu acabei de falar, é um transtorno de sintoma somático, ou seja, ele é inconsciente, mas ele pode ser voluntário, muito frequente em ambiente pericial, que se repete e se confunde muito com queixas degenerativas, de artrose, hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, desvio, bursite, tendinite, DORT. Então, quase toda manifestação crônica existe um envolvimento somático nele, principalmente quando você fala sobre perícia. Ah, Diego, mas eu sei que dor crônica pode ser neuropática, pode ser mista, tem ali o componente nervoso que pode estar envolvido. Sim, é exceção. Quando não tem um componente somático envolvido, é exceção. E você precisa ter isso na sua mente. Quando você já vê o paciente com fibromialgia, já vem com a atitude e postura que você já vai desconfiar. Mas vamos lá. O que eu noto no dia a dia? Eu já fiz milhares de perícias, estou chegando perto das 13 mil perícias, e o que eu noto? Muitos peritos, principalmente no início da carreira pericial, se baseiam muito, acham muito relevante exame e documento médico que é trazido. Por que eu coloquei a fibromialgia nesse contexto? Porque ela não sai em exame, ela é uma doença de diagnóstico clínico e, principalmente, ela é ignorada por 99% dos ortopedistas e neurocirurgiões e neurologistas. Ela é ignorada no Brasil inteiro. Ah, Diego, como assim ela é ignorada no Brasil inteiro? Eu já fiz perícia no Brasil inteiro e sei, por exemplo, que se você é ortopedista, se você é neurocirurgião, eu sei que você sabe da existência da fibromialgia, mas quando um paciente seu chega no seu consultório pedindo um laudo para ir para o INSS, porque ele tem dor nas costas, porque ele tem dor no joelho, porque ele tem dor no ombro, o que você faz é colocar queixa, fazer uma descrição do exame complementar, principalmente se for ressonância, você vai fazer uma descrição detalhada, completamente desnecessária do exame complementar e faz a sugestão de incapacidade logo a seguir. Esse é o laudo encontrado no Brasil inteiro. Por que eu estou falando isso? Porque quando você generalista, você clínico, você
cardiologista, nefrologista, anestesista, quando você se deparar com um laudo do neurocirurgião afirmando que ele é incapaz porque tem uma hérnia de disco, uma escoliose, um osteófito, e ele ignora qualquer tipo de sintoma de transtorno não orgânico, você tem que ficar atento. Pelo contrário, quando há uma descrição de componente somático, quando tem aquele famoso M79.7, você pode confiar muito mais no laudo. E o que é que você vai notar? Você vai notar que, na maioria das vezes, quem descreve a existência de fibromialgia é reumatologista, clínico e o médico do posto. Por quê? Porque ele lembra que a clínica é soberana e a fibromialgia deixou de ser diagnóstico de exclusão há mais de 20 anos, há quase 30 anos. Não, quase não, há 32 anos ela deixou de ser diagnóstico de exclusão. E isso você não pode ignorar. Como assim, Diego? Eu estou até em dúvida. O que é diagnóstico de exclusão? O que acontecia antigamente é que se um autor trouxesse um exame de imagem com algum achado degenerativo, algum achado inflamatório, o diagnóstico, a causa da dor era afirmado que era o que tinha sido encontrado no exame complementar. E se esquecia a existência da fibromialgia. Por exemplo, se eu tenho uma dor no joelho e eu tenho algum achado, alguma lesão meniscal, automaticamente a razão seria a lesão meniscal. Se eu tenho uma dor nas costas, se eu tenho uma pequena hernia de disco, então automaticamente a razão da dor nas costas seria a hernia de disco. E isso não é, há 32 anos, isso não é mais verdade. Uma pessoa pode ter simultaneamente sintomas orgânicos, como a da hernia de disco, bico papagaio, artrose, tendinite, bursite, e pode ter a fibromialgia. Ele pode ter o transtorno de sintoma somático simultaneamente, e é isso que acontece quase que sempre. Vocês não podem ignorar esse fato. Doutora Juliana colocou: muitos médicos do posto têm especialidade de medicina da família e comunidade. E o que acontece? O médico do posto, independente de especialidade, é isso que a gente precisa trabalhar aqui, todo ele conhece a existência da fibromialgia e precisa lembrar dela quando você se deparar com pacientes com dores crônicas, principalmente com dores acima de 3 meses. Isso daí você não pode ignorar. Primeiro ponto: há 32 anos, fibromialgia deixou de ser um diagnóstico de exclusão e pode ser simultâneo com qualquer tipo de doença, seja degenerativa, ou seja inflamatória, ou seja de compressão de raiz nervosa, neuropático, você pode ter simultaneamente. E aí, eu vou colocar até... Diego, quando eu estudei na faculdade nos anos 90, tinha aquela questão dos tender points, que são 18 pontos, a gente ia lá, palpava, se tivesse 11 positivos, eu teria já o diagnóstico de fibromialgia. Olha, isso aí há alguns anos já mudou, não existe mais essa questão da palpação de tender points, não. Isso aí foi em 1990 que foi indicado pela literatura mundial a investigação através disso. Só que se viu que os clínicos não faziam a palpação de todos os tender points. E aí foi proposto em 2010 uma mudança na forma de diagnóstico, com uma tabela e tudo, com um questionáriozinho. Só que se os clínicos não estavam fazendo nem a palpação, quanto mais o preenchimento de tabela. E aí em 2019 se fez uma mudança que deixou tudo muito mais prático. Eu vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Olha aqui. Olha, até deu certo. Pronto, eu coloquei aqui para que vocês vejam o que é necessário para o diagnóstico de fibromialgia, o que é descrito da maneira mais moderna na Sociedade de Reumatologia Europeia. Como é que funciona o diagnóstico clínico de fibromialgia? Primeira coisa, você vai dividir o corpo do seu paciente, do seu autor, em 9 pedaços. Cabeça, 4 membros, vocês imaginam quais são, né? Os 2 braços e as 2 pernas. Braço e perna não, né? Membro superior o quê? Braço é o componente entre o ombro e o cotovelo, e perna é entre o joelho e o tornozelo. Mas vamos lá. Os membros superiores, os membros inferiores, 5. E no tronco você vai dividir em 4 partes: peito, barriga, a parte das costas, a dorsal e a lombar. Pronto. E você vai dizer que é positivo quando você tiver um achado de 6 deles. Quando tiver queixa, você vai só perguntar: tio, dói onde?
Ó, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui. Pronto, acabou. Normalmente, se você faz a procura ativa, você diz, e a barriga dói? Dói. As costas doem? Dói. Pescoço dói? Dói. Cabeça dói? Dói. Ombro dói? Dói. Normalmente é isso, e os achados são extremamente prevalentes. É uma coisa impressionante se você passar a fazer isso daí. Tipo, no dia a dia, vamos supor que normalmente as perícias que faço, a maior parte delas tem um componente de dor. Porque eu tenho mais vivência e o pessoal gosta de colocar para mim esse tipo de coisa. Então, acredita assim que 80% das vezes a pessoa vem com um diagnóstico de lombocetalgia, de gonartrose, de síndrome do manguito rotador, síndrome do manguito do túnel do carpo. Aí eu vou assim, ativamente pergunto, você tem dor no pescoço? Tenho. E dor no joelho? Tenho. No tornozelo? Tenho. No pé? Tenho. No cotovelo? Tenho. No punho? Ele tem dor em todos os lugares e isso é ignorado completamente pelo médico assistente. Isso é a regra no Brasil inteiro. Você precisa lembrar disso daí, porque você não pode se basear, não pode basear sua conclusão do laudo em documentos médicos e médicos assistentes, porque eles ignoram o componente dos transtornos e sintomas somáticos. Essa é a regra dos especialistas no Brasil. Tanto ortopedista quanto neurocirurgião, que é o que, assim, a prevalência assim, é maior no Brasil em relação à formação de laudo para previdência e para trabalhista. E aí, outra coisa que é envolvida, alteração do sono. Diego, qual foi a mudança aqui? Porque antes a questão era só quando você não conseguia dormir direito, mas aqui até quando você dorme muito. Então, a alteração do sono ou queixa de fadiga é outro componente que precisa estar dentro do diagnóstico. Isso aqui, normalmente, o que eles vão falar? Você cansa muito, eu vivo cansado, eu não consigo dormir, eu durmo mal, só durmo com remédio. É isso daí. E os sintomas, eles precisam estar presentes com 3 meses, certo? Se você conseguir ler, se você tiver com um olho muito bom, eu acho que não dá para ler, mas embaixo aqui em inglês está escrito que não é mais diagnóstico de exclusão. Você pode simultaneamente ter um achado orgânico e mesmo assim você conseguir diagnosticar com fibromialgia. E isso você precisa fazer. Ah, Diego, eu já sou aluno do TPMed, já assisti todas as suas aulas e eu sei que você diz que não é obrigação do perito investigar diagnóstico. Você não vai direcionar a sua investigação para confirmação de diagnóstico. Perfeito. Não é o papel do perito, até porque a discussão, o objeto de perícia não é confirmação de diagnóstico, mas sim uma quantificação de gravidade como uma doença se manifesta no seu autor. Poucas vezes, a fibromialgia ela se torna incapacitante, e eu vou falar sobre isso. Mas quando ela se torna incapacitante, muitas vezes ela não foi nem mencionada como existente pelo seu médico assistente. Ah, Diego, então isso pode causar alguma repercussão jurídica? Pode. Por quê? Porque, tecnicamente, se o juiz for muito rígido, ele vai se adscrir, ele vai só se resumir a discutir as doenças que foram apresentadas na peça inicial, que basicamente são aquelas que se encontram no laudo do médico assistente. Ou seja, se a gente aponta o fator incapacitante e o fator de gravidade como sendo algo diferente das doenças que foram apresentadas com o CID na peça inicial, talvez isso aconteça algum tipo de problema para o autor, que apesar de incapaz, ele não receberia. Então, o que é que eu recomendo nesse momento, o que é que você deve fazer? Explicitar que não é culpa do paciente não ter sido feito o diagnóstico pelo médico assistente, que muitas vezes isso acontece, culturalmente isso acontece, e não é raro que os médicos assistentes ignorem a existência de fibromialgia e qualquer transtorno de sintoma somático no diagnóstico, principalmente ortopedista e neurocirurgião. Isso você precisa falar na sua discussão para que não se prejudique a justiça. Você não está aqui para favorecer o seu autor, muito pelo contrário, você está ali para ajudar a justiça. Mas se ele foi incapaz, se ele tinha fator de gravidade incapacitante e o médico assistente ignorou o diagnóstico, você precisa falar, porque não é culpa do paciente, não é culpa do autor que o médico dele ignora a existência de transtorno de sintoma somático. Alguém tem alguma dúvida?
Para quem não ainda é nosso aluno, esse aqui eu fiz um print do slide da minha aula sobre dor crônica, que é sobre o diagnóstico mais moderno. Peraí. Quero mudar, escolhi outro aqui. Quero mudar para essa daqui. Mudou? Mudou não. Ah, mudou. Pronto. Por que eu falei aqui agora sobre transtorno de sintoma somático? Porque aqui existem alguns critérios que você precisa investigar. Que dia que você tirou isso de onde? Você criou? Não, não criei. Existe um manual, que é um manual que é muito útil para quem não é psiquiátrica, por exemplo. Eu sou do outro lado, sou do outro campo, né? Quando a fibromialgia é incapacitante, eu vou falar sobre isso um pouco agora, mas aí é interessante que vocês acompanhem que é exceção. E existe não só o que caracteriza a incapacidade na fibromialgia. Olha aí, fibromialgia, ela pode ser incapacitante? Pode, mas é exceção. Esse quadro aí, esse negócio aqui, é um quadro, né? Pronto, esse quadro aí eu tirei do DMS-5, que é o livro de transtorno psiquiátrico, que é orientado para quem não é psiquiátrico. Então a linguagem é mais simples, é algo que um ortopedista consegue entender, no caso eu. E é o que eu recomendo para fundamentar as suas discussões quando o conteúdo principal é algum tipo de transtorno de sintoma somático. E aí tem esse quadro que ele fala sobre isso, tendo a fibromialgia como sendo a grande vitrine desse tipo de transtorno. Ele fala aqui sobre os critérios de gravidade. E quando vocês conseguem aproximar, isso aí eu não sei, então tira um print e depois vocês aproximam, ou então vocês procuram no próprio livro, que no fator, no B.3 ali, que no B3 é realmente o divisor de águas. O que é que classifica quando tem uma fibromialgia, um transtorno de sintoma somático grave? A procura exaustiva por tratamento, e quando a doença ocupa a maior parte do tempo daquele seu paciente, ele não consegue pensar em outra coisa. É algo que isso pode acontecer e torna a pessoa incapaz. Só que o próprio livro, ele indica que quando você considera uma pessoa incapaz com transtorno de sintoma somático, você não deve afastá-lo do trabalho por mais de 90 dias. Normalmente você deve afastar por 1 mês a 3 meses. Ah, Diego, mas então vamos colocar no contexto aqui prático. O que acontece? Acontece que na prática, quando você começar a fazer perícia, vai ter um autor que recebe há 6 anos, porque ele tem uma hérnia de disco, uma síndrome manguito rotador e uma gonartrose ao mesmo tempo, e todas são incapacitantes na opinião do ortopedista e do perito que fez a perícia anteriormente, que não fez o TPMED. E você consegue perceber isso com nitidez. E aí, você fica naquela dúvida, se o livro, que tem uma grande relevância científica, me diz que a pessoa não deve se afastar por mais de 3 meses, e ele está há 6 anos fora do trabalho, o que eu devo fazer, mesmo quando há sintoma de gravidade, quando há um sinal de gravidade incapacitante? Quando tem a procura exaustiva por tratamento, e eu vou falar para vocês o que é uma procura exaustiva por tratamento. Porque a procura exaustiva por tratamento é quando ele vai todo dia para o médico. Não, né? Tem muita gente que não consegue ir frequentemente para o médico por questões sociais, econômicas, culturais ali, e você precisa considerar isso também na sua análise. Mas isso vai acontecer. O que é que a literatura fala? Fala que uma pessoa com transtorno de sintoma somático que foi afastada do trabalho por mais de 6 meses, ela não retorna nunca ao trabalho voluntariamente. Então não vai aparecer um certo dia que aquela música da Branca de Neve, ela vai acordar, hoje é um belo dia, eu estou feliz, eu estou disposto, eu estou sem dor, e hoje eu voltarei ao meu trabalho, eu voltarei a trabalhar. Vou ao INSS dizer que eu voltei a ser capaz e vou voltar a trabalhar. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Não é por questão ética, não. É por questão da natureza da doença. Ou seja, quando o paciente, o autor com transtorno de sintoma somático se afasta por mais de 6 meses no ambiente de trabalho, seja ele qual for, não há retorno voluntário ao trabalho. E o que classifica uma gravidade,
uma procura exaustiva por tratamento de um transtorno de sintoma somático. O mais óbvio, uma procura frequente por tratamento, ou seja, você tem que adequar ao seu autor. Se o cara está morando no Rio de Janeiro, capital, em São Paulo, ele tem mais acesso ao atendimento médico que se de morar num povoadozinho no interior de Sergipe. Mas você não deve colocar uma hierarquia que não existe, só existe na cabeça de alguns que não são do TPMed, sobre a necessidade de atendimento com especialista. Não existe isso. Ou seja, se ele saiu de casa para o posto de saúde para fazer um tipo de atendimento, isso é muito relevante. Por quê? Porque ele saiu para ser atendido. E, se ele faz fisioterapia, muito relevante. Se ele faz acupuntura, muito relevante. Se ele é acompanhado pela psicóloga e faz terapia, muitíssimo relevante. E você também deve considerar o laudo apresentado por esses profissionais. Seja o psicólogo, seja pelo o fisioterapeuta, seja pelo médico do posto, porque esses profissionais eles convivem muito mais com o seu autor do que os especialistas que normalmente eles procuram na véspera de perícia. Alguém aqui? Rosane colocou, inclusive a própria Sociedade de Reumatologia foi contra o PL que considerava fibromialgia como deficiência. Doutora Rosane, olha, a minha postura sobre eu vou até falar sobre isso depois que a gente terminar, falar sobre as considerações médico-periciais sobre a perícia. Vamos comentar um pouquinho sobre a visão jurídica de um autor com fibromialgia, quais são as atualidades ali, as novidades sobre o caso. Mas não existe a pessoa ser a favor disso, não. É algo que... E eu vou falar até... Essa semana, um aluno nosso, acredito da turma 7 ou 8, colocou uma matéria que falava sobre o passe livre de fibromialgia no Rio Grande do Sul. Eles têm agora acesso a passe livre. Em Pernambuco também tem, eles têm prioridade em fila, assim como no Rio Grande do Sul. Como assim, Diego? Mas a PL não foi aprovada. Mas a PL é federal, projeto de lei federal. Existem leis municipais, existem leis estaduais. E aí tem a liberdade do seu deputado ou seu vereador fazer com que a pessoa com diagnóstico de fibromialgia seja considerada deficiente e tenha os benefícios dessa população. Mas aí existem vários estados no Brasil que isso tem. Não é uma discussão exclusiva do Congresso, não. E na maior parte dos estados que isso é discutido, a tendência é que isso seja classificado como deficiência, e eu vou fazer os comentários da razão disso daqui a pouco. Deixa eu ver aqui se alguém... Toshio! Toshio é um nosso aluno. Vamos lá. A prescrição de morfina, metadona, etc., recente, sinal de gravidade, 100% contra essa carteira deficiente aí. Olha, 100% eu acho que é um exagero, mas eu também sou contra. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho sobre o critério de gravidade. Primeira coisa que você deve falar é sobre essa questão da assiduidade e procura. Lembrar que no DMS-5 ele fala sobre quando a doença ocupa a maior parte do tempo do seu autor. Isso é muito relevante. Sobre tratamento, o que você vai ver, mesmo quando você percebe que o médico assistente já diagnosticou a fibromialgia, que você, parabéns, você conseguiu... Graças ao bom Deus, você diagnosticou. E aí, ele diagnosticou e você vê a prescrição com uma duloxetina de 30 mg por uma vez à noite e uma afirmação que ele é incapaz para tudo, para sempre, o resto da vida. É isso que acontece habitualmente. Então, você precisa saber qual é o medicamento que é indicado para o tratamento de fibromialgia, quais são as associações indicadas e qual a dose indicada. Por quê? Quando um médico assistente coloca uma amitriptilina junto com, então, um antidepressor tricíclico, junto com anticonvulsivante, junto com relaxante muscular, junto com analgésico opioide, fiz uma associação gigante, tudo com dose alta. Então vamos fazer uma breve revisão aqui. Medicamentos de primeira escolha, o antidepressivo tricíclico, tendo a amitriptilina como o seu, assim... A grande vitrine é um dos medicamentos de primeira escolha e você deve ficar atento à sua dosagem. Também tem
do loxetina. Então aqueles inibidores ali de recaptação de serotonina, você fica atento também que normalmente ele tem associação, ele pode ser até a primeira escolha também. E sobre a dose, Diego, ele tomou 30 miligramas só, mas ele podia tomar 60, podia. Mas aí tem que ver se ele justifica, ele teve algum efeito colateral, ficou ali sonolento, começou a... Aí você tem que ficar atento. Anticonvulsivante, a gabapentina, a pregabalina também são medicamentos que são indicados. Outra coisa que você deve lembrar é que o anti-inflamatório não hormonal e o analgésico não é medicamento de tratamento desse tipo de coisa. Mas o opioide também é. Ou seja, então se você vir uma prescrição com antidepressivo, com anticonvulsivante, com relaxante muscular, junto com opioide, não necessariamente precisa ter os 4, mas se tem uma associação e dose alta, é sinal de descontrole. E se tiver aumento de associação, é sinal de descontrole. Pelo contrário, se você pegar uma receita com diminuição de dose, com diminuição de associação, ou é fruto de algum tipo de efeito colateral que o autor apresentou, ou é um sinal de controle. E você tem que considerar isso daí, mesmo que tenha uma sugestão contrária no laudo. Por quê? Porque 99% dos médicos não vão fazer isso daí. Vão dizer que está em controle. Um psiquiatra normalmente faz isso, viu? Psiquiatra estão de parabéns. Os psiquiatras, eles vão falar lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Daqui a pouco eu leio aqui. Mas os psiquiatras, vez por outra, falam, doença em remissão, doença em controle. Agora, o tal do ortopedista, do tal do neurocirurgião, se eu encontrei 2 ou 3 laudos afirmando controle na minha vida inteira, foi muito. Ítalo, periciando com receita de duloxetina à noite, certo? Mas deixou bem claro na perícia que não está usando porque não tem dinheiro para comprar e não está conseguindo trabalhar. Isso tem que ser levado em consideração, óbvio. Existe uma população no Brasil que realmente tem uma carência sociocultural imensa. E mesmo aqueles medicamentos que estão na Renamic lá, que é padronizado, que pode ser obtido de forma pública, muitas vezes a pessoa é tão carente lá e não sabe nem para onde vai, que não acaba nem procurando, ou até a cidade que ela tem não oferta mesmo, não tem alguma dificuldade de acesso aos medicamentos especiais. Mas o que precisa ficar claro, você precisa investigar. Então como é que você vai pegar? Você vai, tá com duloxetina aqui. Só à noite? Só à noite já não... Só duloxetina e só à noite, para ser incapacitante, é difícil ser grave. Mas vamos lá. Você pega ela, se você vê, você está tomando o que? Ela, rapaz, eu não sei. Estou com aqui a receita, deu a receita para você. Tá com as 2 vias. Só isso já te traduz alguma coisa? Não, você precisa investigar. Por quê? Porque ela pode não ter comprado porque acabou de pegar a receita, porque ainda tem um medicamento em casa, porque não tinha dinheiro para comprar. E aí você vai chegar e vai dizer, você comprou esse remédio? Ela vai dizer, não comprei porque eu não tenho dinheiro. Pronto, está justificado. E aí você vai, mas e na prefeitura, você não procurou? E tenta ver realmente se ela procurou. Não é tipo um green card ali, um livre-arbítrio, só dizer, não tenho dinheiro, então está justificado. Ela tem que ver que ela tem que procurar. Mas, se você já disser, comprei, certo, comprou, certo, e por que a primeira via está aqui? Porque a primeira via fica na farmácia. Normalmente, nesse momento, eles se quebram todinho. Dizem, na verdade eu não comprei não. E por que disse que comprou? Eu confundi. Mentira, né? Mas normalmente já se quebra por aí. Mas algumas vezes eles justificam direito. Compro porque é meu primo que é o dono da farmácia, birerê, bororó. Mesmo assim, vai. E aí tem outras coisas que você pode investigar. Tipo, como é que toma a cor do remédio. Mesmo uma pessoa com baixa escolaridade, ela consegue ver cor. E aí você pergunta, qual é a cor do remédio? Você toma quanto tempo? 6 meses, certo. Qual é a cor do remédio? Diego, eu vou ter que decorar todo o remédio, a cor de todo o remédio? Não, né? Ele não precisa saber que você não sabe a cor do remédio, mas você pergunta, qual é a cor da duloxetina? Aí ele, sei não. 6 meses tomando remédio, toda noite tu não sabe a cor dele? Não. Ok, campeão. Vamos lá, Ítalo colocou aqui. Eu já li essa daqui. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Vamos lá. Doutor Alfredo, lembrar que o paciente pode ter um diagnóstico de fibro e outras doenças que justificam o uso de AINES e opioides.
Mas é aquilo. Aqui na perícia, doutor Alfredo, o importante é o sintoma. O importante é o sintoma. Se ele for não orgânico, se ele for orgânico, existe toda uma interpretação. Pode ter doenças concomitantes, pode, é isso que a gente estava discutindo. A fibromialgia não é mais um diagnóstico de exclusão. E você deve considerar, o opioide é forma de tratamento da fibromialgia também. Você falou que o anti-inflamatório não é esteroide, não é, realmente não é. E, na verdade, ele não é de nenhum tipo de doença com sintoma crônico, até porque tem alguns problemas que ele pode causar. Mas, algumas vezes, os médicos estão chutando o balde aí e tratando de todo jeito. Mas vamos lá. Ítalo chegou a dizer: doutor, eu queria só 2 meses para eu poder me tratar e voltar a trabalhar. Olha, isso daí, Ítalo, é o que eu gosto de falar para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu quero saber das 40 pessoas que estão online, devem ter vários alunos do CPMED, o que Ítalo falou ali, a gente consegue pegar em qual pergunta? Qual é a pergunta que eu ensino para todo mundo fazer em todo tipo de perícia, de previdenciária e trabalhista? Qual a pergunta mais importante da perícia? Alguém lembra? Vamos lá, 44 pessoas, ninguém lembra da pergunta? Sempre vocês lembram, alguém escreve aí. Fúvio. Aqui, pronto, peraí, deixa eu ver aqui. Fúvio Luca. Quem é designado para periciar fibromialgia? Ortope, reumático, clínico? Olha, eu coloquei semana passada uma decisão do STF falando que não existe exigência de especialidade para fazer perícia. Não existe isso daí. E aí, quem é que faz a perícia? Quem é médico. Ponto. Diego, você é ortopedista? Faço. Eu faço de oftalmo, faço, de neuro, faço, de cardio, faço. E eu não tenho essas outras especialidades. E se você fez o treinamento, se você faz o treinamento, você consegue perceber isso com nitidez. Não é porque eu não sou cardiologista, não é porque eu não sou infectologista que eu não consigo. Eu falo alguns detalhes aqui que até a pessoa... Eu dou aula de infecto para infecto e eu sou ortopedista. Olha aí que coisa. Mas vamos lá, que perguntaram aqui. Ítalo, você mesmo lembrou. Quanto tempo você acha que precisa para voltar a trabalhar? Se a pessoa chega voluntariamente e diz, eu preciso de 2 meses, essa pessoa... Olha, falando a verdade para você, Ítalo, a chance dela ter fibromialgia é pouca. Viu? Normalmente, quem afirma um período necessário para voltar, ela tem um transtorno orgânico. Quando é um transtorno de sintomas somático, não orgânico, é praticamente impossível que ele fale um período para voltar. Eles são muito daquele, quanto mais eu conseguir me afastar, melhor. Nunca mais eu irei melhorar. Basicamente é isso. Mas se você pegou essa raridade aí, que é uma pessoa com fibromialgia afirmando que com 2 meses voltará a trabalhar, você realmente é um sinal de gravidade e de sinceridade. Fique muito mais atento ao que ele tem para falar, porque possivelmente ele tem algo incapacitante realmente. Toshio aqui também falou, aqui, muito obrigado, doutores, vocês me deixaram muito feliz. Aí vocês lembraram. Então, Fúvio, tem advogado querendo anular porque não tem especialidade. Também não concordo. Não, na verdade, essa discussão já foi vencida. Tem parecer de CRM, tem parecer de CFM, tem lei, tem decisão de STF. Ou seja, não tem muito o que se discutir não sobre isso. Se alguém quer impugnar, é porque eles querem algum perito mutreteiro para fazer no seu lugar. Aqui, Vanessa Cardoso também, lembrou, todo mundo lembrou da pergunta mais importante. Que feliz eu estou, porque vocês lembraram. E aí, vamos agora, já que falamos sobre a discussão, a investigação, existe... Diego, você não falou sobre o exame físico, não tem exame físico não? Óbvio que tem. Existem alguns elementos que são clássicos. Posso citar um deles? Só vou citar um. Por quê? Porque eu não vou, das 45 pessoas que estão assistindo a nossa aula, alguns podem ser advogados e alguns podem estar aqui de olho, querendo alguma dica para informar ao seu cliente. Mas, por exemplo, uma perda súbita de força, isso é clássico. Ou seja, você está avaliando lá a força do ombro, aí ele vai... cansei.
tchá. Então, ele não perde a força, vai perdendo. É uma perda súbita de força, seja no membro superior, seja no membro inferior. Isso é clássico de transtorno de sintoma somático. Isso é clássico. Vamos lá falar sobre a interpretação jurídica de fibromialgia. Em que contexto? Vamos lá falar sobre o contexto. Doença ocupacional. Ah, Diego, ele é uma doença ocupacional? Pô, isso aí, para provar, é uma exceção da exceção da exceção. Ah, Diego, mas ela é citada no nexo técnico epidemiológico. Meu Deus, aquilo ali, se alguém algum dia conseguir ignorar a existência do nexo técnico epidemiológico legalmente, eu vou agradecer muito, que vai poupar muito tempo de aula. Mas em relação à discussão de LOAS, de deficiência, de incapacidade, como eu falei, a incapacidade em transtorno de sintoma somático é exceção. E outro ponto que é descrito no DMS-5 é que a reinserção na sociedade, a interação social é uma das ferramentas de tratamento. Ou seja, lembrar que o tratamento não é só medicamentoso, você tem que ter um tratamento, um acompanhamento psicológico, fazendo terapia, um tratamento com uma reabilitação física, fazendo exercício físico. Exercício físico é fundamental. Outra coisa, a pessoa precisa dormir bem, a pessoa precisa ter um tempinho para se divertir e ela precisa ter uma ocupação. Sedentarismo e ociosidade são elementos de piora de qualquer tipo de transtorno de sintoma somático. Ou seja, o trabalho teoricamente seria algo que é um tratamento. Ah, Diego, mas eu era muito triste no meu trabalho, o meu chefe me pressionava, eu ganhava mal, eu era ruim. Então, o trabalho dela não vai ser um elemento ali de melhora. Mas o que deve ser feito é que ela adeque aquele negócio. Tem uma tirinha de gibi, né? Dos Simpsons. E eu vou falar aqui que eu acho muito engraçado. Aí Lisa Simpson vai falar com o Homer, que está odiando o trabalho que ela estava trabalhando numa lanchonete. E aí o Homer vai, e inteligente ali, ele faz um comentário dizendo que todo trabalho é horrível, é por isso que você é pago para fazer. E não é que seja horrível, eu gosto do meu, mas de uma maneira geral, você não deve esperar que as pessoas vão eu vou ser feliz, eu trabalho no Google. Existe sim um componente de pressão, existe um componente de estresse em todo o trabalho. Não é porque a pessoa trabalha no banco que é mais estressante do que numa borracharia. Não é porque você trabalha na escola que é mais estressante do que numa padaria. E isso daí é provado, é porque as pessoas tentam associar isso aí com aquela questão do nexo técnico que é complicado para você justificar. Mas em relação ao conceito de deficiência sobre fibromialgia. Então vamos lá, vamos lembrar que o Estatuto Deficiente de 2015 falou que uma pessoa com deficiência é aquela que apresenta uma barreira de interação biopsicossocial, de interação entre ela e a comunidade que a cerca, certo? Mas aí, quando você discute sobre o direito do deficiente em relação a esse conceito, já fica algo um pouco mais rígido. Peraí, deixa eu falar com o Bruninho aqui. Quando o trabalho é um gatilho do problema, podemos orientar a mudança de função? Olha, é aquilo. Qual o emprego que você vai orientar que não tem estresse? Até um animador de festa infantil tem estresse. Porque o componente de estresse, como gatilho de ativação de uma doença com componente mental, com componente psiquiátrica, é muito complicado. O burnout pode ser... O brasileiro ainda está por aí, se ele tiver, ele pode dizer se faz, ele pode marcar. Eu acho que ele até falou já sobre isso por aqui. Mas ele pode repetir sem problema algum. E eu esqueci o que eu estava falando, meu Deus. Sobre deficiência. Mas aí o conceito, o que traz como benefício da pessoa classificada como tipo de que existe algum tipo de barreira biopsicossocial, depende do que é discutido. Diego, sobre LOAS, é para ser favorável ou desfavorável sobre a fibromialgia no LOAS? 99% das vezes é para ser desfavorável. Por quê? Porque no LOAS fala sobre impedimento de longo prazo. Impedimento de longo prazo é quando a pessoa é incapaz para a vida independente por 2 anos. A pessoa ser incapaz para a vida independente é basicamente aquelas pessoas no último
estágio ali da escala de funcionalidade Ferraz, aquela última, o estágio mais limitado ali, entre o D e o E, o intervalo DE. E isso você tem que achar relevante. Então, pode acontecer? Até pode. É extremamente raro. Incapacidade pode ter em relação à discussão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez é para ser o aborto da coruja. É uma coisa assim, um enterro do anão. É uma coisa extremamente rara. E a sugestão de incapacidade também deve ser exceção. Não só pelo próprio manual, mas também do DMS-5, mas também por todo o manual no mundo inteiro. Se você pegar o manual de incapacidade de Portugal, ele repete isso daí com clareza. Não só em relação à fibromialgia, mas também a todo transtorno de sintoma somático. E aí a gente vai pegar aquela lombalgia, lombocetalgia, tendinite, bursite, todas elas vão cair no mesmo balaio e é para ser, na maior parte das vezes, sugerida a capacidade desse trabalhador. Mas, como foi dito há alguns momentos, existem elementos de incapacidade, de gravidade incapacitante, principalmente a procura exaustiva por tratamento, quando aquela doença ocupa a maior parte do tempo daquele autor. Em relação ao que mais, meu Deus? Pronto, já falamos sobre nexo, não é para ter. A incapacidade pode ter, mas é rara, e deficiência é mais rara ainda. Carla Macedo, a live ficará salva? Olha, eu costumo deixar alguns dias, 2 dias aqui no Instagram, para que as pessoas que realmente queiram aprender, aprendam. Diego, eu não estou com dinheiro, estou apertadinho, eu estou ali, acabei de me formar e sou estudante, não tenho dinheiro, e eu gosto muito das informações, eu gosto de fazer as coisas certas. Pronto, vai ficar um dia ali, você vai ter, vai poder assistir essa live de hoje para amanhã. Mas, depois disso, o Bruno não sou nem eu, é o Bruno que faz, ele tira daqui, e manda somente para a plataforma dos alunos. Ou seja, quem tem um ano aí, menos de um ano de inscrição no TPMed, você vai poder assistir essa live quantas vezes você quiser. A única coisa ruim que eu não sei como resolver é que as dúvidas que vocês apresentam aqui não ficam no vídeo. É como se eu estivesse imaginando aqui, criando as dúvidas que vocês perguntam. Tipo, aqui, Carla perguntou sobre a live, mas quando você vir essa aula, se você está vendo em algum outro momento, seja na área exclusiva de aluno, alguém perguntou. E alguém perguntou mais alguma coisa aqui. Brasileiro, brasileiro entrou? Eu acho que brasileiro entrou. Brasileiro, você está por aí? Porque estão pedindo uma live sobre a síndrome de burnout, que é algo também é algo que não deve ser atribuído incapacidade, gravidade, incapacidade na grande maior parte das vezes. Mas vamos lá. Pronto. Acabei a live sobre fibromialgia. Acredito que foi discutido boa parte dela. Tem detalhes, principalmente detalhes de investigação, que eu não apresentarei aqui, porque tem todo aquele detalhe de ser apresentado apenas para a comunidade médica. E estou aberto a dúvidas. Se você tem alguma dúvida sobre o tema, sobre algum outro tema, se alguma perícia que você fez, por exemplo, um Ítalo, ele fez uma perícia de um autor com fibromialgia que pediu somente 2 meses de afastamento. Algo extremamente raro. É algo que muito raro mesmo. Bruninha perguntou, quando você lê as perguntas, dá para entender direitinho a explicação das dúvidas na live? Certo. Ela está explicando que quando eu leio, quando vocês assistem depois, vocês conseguem entender. Pronto, aqui foi Bruninha que me informou que quando eu leio, vocês entendem. Que bom que vocês entendem. Pronto, vamos lá. Eu programei essa live, eu ficaria aqui até 9 horas, mas se vocês não tiverem mais dúvidas, eu posso encerrar um pouquinho antes. Esse slide também foi apresentado na aula de dor crônica. É algo que está por lá. Então, aproveitando aqui, teremos uma outra live essa semana, mais com o nosso professor José Brasileiro, que é o responsável pelas perícias de saúde mental. Se eu não me engano, é na quinta-feira, 8 horas da noite, que ele fará a live dele sobre por que existe uma prevalência, uma frequência tão grande
da procura assim, de quesitos de saúde mental na perícia previdenciária. É algo extremamente frequente. Acredito ser a segunda maior razão de perícias previdenciárias no Brasil, a questão mental. Além disso, vou fazer aqui o merchan sobre a próxima turma. Nós teremos a próxima turma que começará na primeira semana de setembro. Nós temos já uma lista de espera que tem 105 ou só são 106 pessoas já aguardando a próxima turma. Ah, Diego, mas a turma terá esse tanto de gente? Normalmente não. Normalmente a nossa turma tem 80 pessoas. E Diego, e se eu estiver na lista de espera, mas eu estou no número 106? Na verdade, não tem esse negócio de número. Nós não listamos por número. Se você estiver na lista de espera, se você estiver no grupo de WhatsApp da lista de espera, você tem sua vaga garantida. Mas, se você não estiver nela, infelizmente, se ocupou todas as vagas com o grupo da lista, aí já encerraremos as inscrições somente por lá. Diego, como eu faço para entrar na lista de espera? Você vai me procurar no direct aqui e vai me informar o seu e-mail e seu número do WhatsApp. Assim nós te adicionaremos e também nós mandaremos para ti um livro que não tem direito autoral, que é a questão, o CFM já deixa liberado, que é sobre perícia judicial, sobre perícia médica, e também um guia de cadastro, que é um material próprio que o pessoal do suporte elaborou para te ajudar na questão do cadastro da justiça. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, primeira semana de setembro, eu espero vocês na turma 10. E se você quer fazer, você gosta do assunto, você quer realmente diversificar a sua forma de rentabilidade médica, se você quer ganhar mais na sua hora de trabalho, você pode entrar na nossa lista de espera. Alguém quer falar sobre alguma outra coisa? Agora sobre pagamento ninguém quer falar, porque todo mundo está recebendo, né? Então, os pagamentos da Previdenciária já estão regulares, já foi liberado o orçamento para fazer o pagamento, todo mundo já está recebendo, tem gente que já recebeu tudo, algumas pessoas já receberam uma parte, mas a previsão é que até a próxima semana tudo já se regularize e todo mundo já possa seguir recebendo tudo direitinho. É assim que será daqui para frente. Que bom. Vinícius Coelho, parabéns, mestre, obrigado. O meu aniversário foi quando? Foi sábado. Muito obrigado. Não sei se foi por isso, mas obrigado. Vez por outra, aparece uma pessoa aqui, seja em live, seja nas fotos que a gente coloca no feed. Diego coloca que é rentável a atividade pericial porque ele ensina e porque o curso se tornou bastante rentável. Na verdade, a perícia ainda é minha principal fonte de renda. Apesar do curso ser algo bem rentável, a perícia ainda é minha principal fonte de renda e a hora de trabalho é bem rentável. Pois é, então, alguém tem mais alguma dúvida? Se não tiver, eu aguardo vocês na live de quinta-feira sobre a perícia previdenciária de saúde mental com o Dr. José Brasileiro. E como diariamente nós temos algumas postagens, amanhã eu farei perícias previdenciárias, tem 27 marcadas. Amanhã tem trabalho. Quinta-feira farei TPVAT e erro médico, e sexta previdenciária novamente. Boa noite a todos, muito obrigado. Parabéns pela live, valeu. Lembrando que essa live, se você não conseguiu acompanhá-la completamente, ela ficará disponível hoje e amanhã, para que você veja de forma integral, mas depois ela ficará exclusiva para quem é aluno do TPMed na plataforma da Eduz. E tiraremos aqui do Instagram. Um abraço e boa noite a todos. Tchau, tchau.